Olá, residente! Seja muito bem-vindo ao Onco-Ortopedia Online. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os aspectos mais importantes do condrossarcoma e peço encarecidamente que vocês curtam esse vídeo e compartilhem com seus colegas de residência que vocês achem que possam se beneficiar desse conteúdo na sua preparação para o TEOT. Isso ajuda bastante e nos incentiva a cada vez mais a aprimorar esse material. Então, o condrossarcoma, ele é um tumor maligno, muitas vezes agressivo. Não deixe de ver o condrossarcoma de baixo grau. Lá quando eu falo de encondroma, tem uma aula sobre lesões cartilaginosas e lá consta o encondroma e o condrossarcoma de baixo grau que se confundem muito, por isso eu preferi colocá-los juntos. Aqui a gente vai falar dos condrossarcomas mais agressivos, os condrossarcomas de alto grau. O condrossarcoma é um tumor produtor de tecido cartilaginoso, tem células que produzem matriz cartilaginosa, que pode ser vista aqui nesse aspecto macroscópico, cartilagem no interior da lesão. Em relação aos subtipos, eu já mencionei que o de baixo grau é muito pouco agressivo e parece muito com o encondroma, e você vai ver melhor lá na aula de tumores cartilaginosos. Outros tipos de condrossarcoma, você precisa decorar todos os subtipos? Não, vou dizer o que já caiu sobre cada subtipo. O que você deve saber de uma forma geral, o condrossarcoma convencional. Condrossarcoma de células claras, o que você tem que saber sobre condrossarcoma de células claras? Duas coisas. Uma, faz diagnóstico diferencial com TCG devido à sua localização epifisária e acomete adultos jovens. Ponto. O convencional, a gente vai ver alguns aspectos. O mixoide, ele é mais frequentemente de partes moles, e o mesenquimal e o desdiferenciado têm o pior prognóstico. Um outro ponto comum ao condrossarcomas, que é o que mais frequentemente cai sobre condrossarcomas na prova. Nunca vi cair um caso de condrossarcoma na prova oral. Tudo que a gente está falando aqui é muito direcionado para a prova múltipla escolha, e tudo que eu estou falando aqui eu já vi cair. Exemplo, tratamento do condrossarcoma. Não está indicada a quimioterapia para condrossarcoma. Tumor cartilaginoso não responde à quimioterapia. Isso é o que mais frequentemente cai em prova múltipla escolha, que o tratamento do condrossarcoma é apenas cirúrgico, a gente vai ver em seguida. Diferentemente do osteosarcoma, o condrossarcoma acomete indivíduos numa faixa etária mais avançada, ao redor dos 50 a 60 anos. A localização mais frequente é a pelve e o fêmur, e a mão, apesar de não ser a localização mais frequente, você deve saber que o condrossarcoma é o tumor ósseo maligno mais frequente na mão. Outra questão recorrente, atenção, condrossarcoma é o tumor maligno mais frequente da mão. Não confundam que a mão é a localização mais frequente, não é isso que eu estou dizendo. A mão não é a localização mais frequente, mas um tumor maligno que acometa a mão, mais provavelmente é o condrossarcoma, porque ele é o mais frequente na mão. Tá? Então aqui é o exemplo do condrossarcoma na mão. Aqui já é uma localização mais frequente do condrossarcoma, fêmur proximal. Na imagem, o condrossarcoma é caracterizado por essas calcificações no seu interior, até a fratura patológica já começando a aparecer aqui. A calcificação é muito evidente, estamos vendo aqui na tomografia. E um outro tipo de condrossarcoma é o secundário. Também é muito frequentemente cobrado na prova devido à associação com as síndromes de osteocondromatose hereditária múltipla, devido ao próprio risco de malignização de um osteocondroma solitário e devido ao risco de malignização das doenças de Ollier e de Maffucci. Essas três primeiras condições são as mais frequentemente associadas à malignização, a condrossarcoma secundário. Claro que doença de peixe, mas é muito raro. Condromatose sinovial, condroblastoma e fibroma condromixoide podem se malignizar para condrossarcoma, mas o que você tem que saber mesmo sobre malignização é encondromas, osteocondromatose múltipla e osteocondromatose solitária. A gente vai falar um pouco disso aqui. Então, exemplo da osteocondromatose múltipla, alargamento das metáfises e um condrossarcoma secundário na bacia.
O osteocondroma solitário tem risco de malignização. Um osteocondroma pode malignizar. A sua frequência é de 0,1 a 1%. A frequência de malignização da osteocondromatose múltipla é de 1 a 10%, ou seja, 10 vezes maior do que o osteocondroma solitário. Não confunda a osteocondromatose múltipla com a encondromatose múltipla. Então, osteocondroma, a gente já viu lá na aula de tumores cartilaginosos benignos, mais de um osteocondromas múltiplos caracterizam a osteocondromatose múltipla. Veja que eu estou indo numa ordem de frequência de malignização, do menos frequente, o osteocondroma solitário, para o relativamente mais frequente, a osteocondromatose múltipla, para o que é ainda mais frequente, que é a encondromatose múltipla, as síndromes de Ollier e Maffucci. A síndrome de Ollier é aquela na qual há múltiplos encondromas. No esqueleto é a encondromatose múltipla. E a síndrome de Maffucci é a associação desses encondromas com hemangiomas difusos no esqueleto. A malignização da síndrome de Ollier é de cerca de 20%, a de Maffucci pode chegar até 50%. Então, outra questão de condrossarcoma é englobando essas causas de malignização e perguntando onde a malignização é mais frequente. É na síndrome de Maffucci. Já vi isso mais de uma vez em prova. Então, o risco de malignização na síndrome de Maffucci é maior que essas demais condições que podem malignizar para condrossarcoma. Uma outra questão de risco de malignização é em relação à topografia. Onde o osteocondroma tende a malignizar mais? Na pelve. Então, o maior risco de malignização para um condrossarcoma é de uma lesão localizada na pelve. Em relação ao tratamento do condrossarcoma, lembre-se, não há indicação de quimioterapia. Condrossarcoma de baixo grau, você pode ver na respectiva aula que o tratamento é com curetagem e cimentação na maioria das vezes. Para os condrossarcomas de alto grau, o tratamento é a ressecção ampla. A amputação é indicada quando há comprometimento do feixe vasculonervoso. Então é assim que você vai direcionar o tratamento do condrossarcoma, lembrando a ausência de resposta à quimioterapia, significa que não é indicada a quimioterapia para condrossarcoma. Então aquele condrossarcoma no fêmur proximal era de grau intermediário, foi submetido à ressecção ampla. Vejam, tecido muscular normal, a gente não vê a neoplasia para evitar disseminação celular e recidiva. O risco de disseminação de células cartilaginosas é muito grande, essas células se nutrem por difusão, então a gente não pode de forma alguma deixar implante, porque isso vai ser causa certamente de recidiva devido à facilidade dessas células se nutrirem e se proliferarem. A reconstrução com endoprótese não convencional, modular de titânio, que você pode ver na prova. E aqui a nossa confirmação da margem adequada, a margem de 2 centímetros e o controle radiográfico da reconstrução com prótese. Mais um exemplo, malignização de um osteocondroma no pequeno trocânter. Malignização de osteocondroma para o condrossarcoma, malignizou, ressecção ampla, reconstrução com endoprótese não convencional. Agora um condrossarcoma extenso, acometendo quase a totalidade do fêmur. A ressecção aqui vai englobar todo o compartimento femoral para que a gente tenha margem ampla. Então todo o osso, nesse caso, vai ser ressecado. Um exemplo de margem radical. Se a lesão fosse menor, a gente trataria com margem ampla, bastaria tecido normal de 2 centímetros. Entretanto, a lesão é muito grande. Se a gente ressecar aqui e ressecar aqui, não vai conseguir reconstruir. Então, a gente precisa retirar todo o osso para que possa ser reconstruído esse fêmur como uma prótese não convencional modular de titânio que substitua todo o fêmur. Aqui o exemplo da ressecção, fêmur, e a prótese substituindo o fêmur. Eu vou aproveitar esse tema, o condrossarcoma, para introduzir a vocês o conceito de hemipelvectomia, que pode ser cobrado o tipo de hemipelvectomia numa questão múltipla escolha. Já que o condrossarcoma é um tumor que mais frequentemente acomete a pelve, é para o qual mais frequentemente a gente indica a hemipelvectomia. A hemipelvectomia ela pode ser interna
quando a gente realiza a ressecção de um segmento ou a totalidade do osso da bacia, preservando o membro, ou a hemipelvectomia externa. A hemipelvectomia externa é aquela na qual o membro é amputado. A gente retira a pelve, devido ao comprometimento do feixe vasculonervoso, nessa ressecção sai todo o membro. Então a diferença entre hemipelvectomia interna e hemipelvectomia externa é aquela na qual é retirado todo o membro, a externa. A gente vai falar aqui dos tipos de hemipelvectomia interna. Hemipelvectomia interna é a cirurgia preservadora do membro através da ressecção de segmentos ou a totalidade da pelve. Então, Henniken classificou as hemipelvectomias de acordo com a localização, a necessidade de ressecção, em tipos 1, 2 e 3, de acordo com o segmento ósseo ressecado. Se para a obtenção da margem satisfatória é suficiente a ressecção apenas da asa do ilíaco, é o tipo 1. O tipo 2 envolve a ressecção da região periacetabular e o tipo 3, a ressecção dos ramos isquiopubianos. Isso não tem que ser assim, de forma fechada, né? Isso aqui é uma forma didática, é uma classificação. Se a lesão requer a ressecção para a obtenção de margem adequada, requer que ressequemos a asa do ilíaco e a região periacetabular, a gente vai fazer uma hemipelvectomia tipo 1, tipo 2. Isso aqui é só uma forma didática de classificação. Não somos obrigados a realizar um dos 3 tipos por vez. A gente deve retirar a asa do ilíaco todo, de acordo com o tamanho e localização da neoplasia. Então, a hemipelvectomia pode ser tipo 1 apenas, tipo 1 mais 2, tipo 1, 2, 3, ou tipo 2 e 3, por exemplo. É descrito que a sacrectomia seria a hemipelvectomia tipo 4. Então, exemplo de reconstrução, a gente ressecou uma hemipelve e reconstruiu com enxerto de banco, halo enxerto, reconstruindo a pelve e a prótese total de quadril. Então aqui é o exemplo do osso ressecado, mais um exemplo, enxerto de banco, transplante ósseo para a gente substituir o segmento da pelve, fixação com placa e parafuso e reconstrução da articulação do quadril com artroplastia total. Mais um exemplo, uma criança submetida à ressecção no qual não foi precisa a reconstrução. Então, para finalizar, vou resumir mais uma vez para vocês o que tenho visto sendo cobrado em provas de múltipla escolha sobre condrossarcoma. Nunca vi esse tema na prova oral, mas costuma ser recorrente na prova múltipla escolha. Então, você tem que saber os subtipos, principalmente que o condrossarcoma de células claras faz diagnóstico diferencial com TCG devido à sua localização epifisária e acomete o adulto jovem. A idade em geral do paciente com condrossarcoma convencional é mais avançada do que o osteosarcoma. São pacientes mais idosos, ao redor dos 50 a 60 anos. A localização mais frequente é a bacia e o fêmur, é o tumor ósseo maligno mais frequente da mão, o risco de malignização relacionados àquelas síndromes que eu mencionei para vocês e que o tratamento não faz parte do protocolo a quimioterapia, é tratado de forma exclusivamente cirúrgica. Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o condrossarcoma. Peço mais uma vez a curtida nesse vídeo, que você compartilhe com seus colegas de residência. Um abraço.